Nós devemos defender esse distintivo batista regular e nos alegrarmos no Senhor por esse trabalho aqui, né? Fiel a Deus, fiel ao Senhor. Que Deus continue levantando pessoas para esta obra, amém? Amém. No Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 19 ao 28. Hoje no nosso estudo, queremos falar sobre João e a delegação de Jerusalém. João e a delegação de Jerusalém. Não é nada mais do que o testemunho de João Batista. Mas veja bem o que nós iremos aprender hoje pela manhã sobre esse tão importante testemunho. O Evangelho de João, capítulo 1, de 19 ao 28, diz assim: Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Declara-nos quem és, para que demos respostas àquele que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntaram-lhe então: Por que batizas se não és o Cristo, nem Elias e nem o profeta? Respondeu-lhe João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Amém. Amém. Senhor Deus e Pai, nós novamente suplicamos que o Senhor nos abençoe nessa manhã com a Tua palavra, Pai. Que a exposição da Tua palavra, ó Deus, gere em nós uma vida piedosa, uma vida de temor ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, então nós terminamos o prólogo, e com o fim do prólogo aqui no Evangelho de João, eu já expliquei para os irmãos o que é o prólogo. O prólogo é a seção de versículos em que o escritor ele quer que nós enxergamos todo o livro. Então, o prólogo começa no capítulo 1, do versículo ao 18. E o interessante é que os versículos finais do prólogo, que termina no versículo 18, ele dá, irmãos, tipo uma composição de versículos a respeito de João Batista, que ele testemunha a respeito do verbo. João, o evangelista, ele vem trabalhando o verbo que se fez carne, a encarnação do verbo. E o interessante é que João Batista, o testemunho que João, o evangelista, registra sobre ele, é que o seu testemunho, o que ele falava, corroborava para a encarnação do verbo. Essa parte final é muito interessante, que é os versículos 14 ao versículo 18 que nós estudamos
né, nós estudamos no nosso estudo passado, na nossa mensagem passada. O interessante é que ele corrobora, João Batista corrobora com o seu testemunho, que Jesus Cristo que o verbo de Deus, a palavra de Deus, o Logos de Deus, ele já existia antes de todas as coisas, denotando que ele é eterno, que o verbo é eterno, que também todas as coisas foram criadas, feitas a partir dele, através dele, ele como o meio pelo qual Deus criou todas as coisas. E ele traz duas criações, a criação original, que é a criação de tudo que nós enxergamos até o dia de hoje, a criação desse planeta que nós vivemos, né? Toda a criação, não só esse planeta que vivemos, mas todo o universo, tudo que compõe o universo. Mas também é através dele que João testemunha, trazendo a primazia de Cristo, que ele é primeiro em todas as coisas, trazendo, irmãos, a graça sobre graça, através desse verbo, a plenitude desse verbo, e também, irmãos, a união, a perfeita relação do verbo eterno com Deus. Em resumos, este verbo encarnado é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Portanto, meus amados irmãos, este foi o testemunho que o João Evangelista relata sobre João Batista, que corroboram a respeito do verbo eterno de Deus, da encarnação do verbo. Terminando o prólogo, que é esta ótica que João quer que nós enxergamos todo o evangelho, todo o seu evangelho, nós queremos, irmãos, falar hoje sobre essa delegação que foi enviada de Jerusalém até o Jordão, do outro lado do Jordão, como diz o versículo 28, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. O que causou, irmã Cláudia, irmãos, para que Jerusalém enviasse uma delegação de pessoas religiosas, pessoas do meio religioso, que enviasse aquele lugar, aquelas pessoas, para fazerem perguntas a João. Qual é o contexto histórico pelo qual levou a curiosidade de todos eles a respeito deste homem, irmãos, que veio preparar o caminho do Senhor? Quando João começou o seu ministério, irmãos, nós temos que entender que existia uma grande expectativa. Quando João Batista começou o seu ministério, ele batizava e pregava o evangelho de arrependimento. Existia, irmãos, no nosso contexto histórico, existia uma expectativa muito grande pela redenção e pela restauração de Israel, de Jerusalém, especialmente de pessoas piedosas. E nós queremos ver isso nos relatos sinóticos de Lucas capítulo 2, versículo 25. Veja só, para nós entendermos esse contexto histórico. João estava causando muita expectativa no povo judeu. E a fama dele estava percorrendo, e ele trazia característica que desenvolvia naquele povo uma grande expectativa. Veja só, Lucas 2, 25. Lucas 2, 25 diz assim, ó:
havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. Então, por parte das pessoas piedosas, havia uma expectativa grande. Qual é a expectativa? A expectativa da restauração, da regeneração de Israel. Nós sabemos, irmãos, de Jerusalém, nós sabemos que Jerusalém, nesse contexto histórico, estava subjugada. E nós sabemos que o grande império na época era o Império Romano. E Jerusalém enviava impostos para Roma, estava subjugado pelo Império Romano, e a expectativa é de que viesse as promessas se cumprissem, as promessas bíblicas se cumprissem, e que Deus enviaria o Redentor de Jerusalém. Mas a expectativa deles era uma expectativa política, uma redenção política, uma redenção material, uma libertação do jugo romano. Essa era a expectativa. E o interessante é que eles esperavam essa consolação de Israel, essa restauração de Israel. Para isso, vejamos Lucas capítulo 2, versículo 38, também registra isso. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Olha a expectativa. E chegando, e cumprida todas as ordenanças, versículo 38. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino. Esse menino aqui é Jesus, quando veio a Jerusalém para ser circuncidado. Aqueles piedosos, homens e mulheres piedosas, eles estavam esperando a consolação, e ele diz, chegando àquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino, a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Esse é o nosso contexto do texto que nós lemos. Qual é a expectativa dos judeus? Qual é a expectativa do povo judeu, dos piedosos que cultuavam em Jerusalém? Eles esperavam o quê? Eles esperavam a redenção de Jerusalém. Eles estavam esperando o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. E é através desta expectativa que Jerusalém envia uma comitiva para perguntar a este homem quem ele era. O que ele realmente era, porque ele causou uma expectativa muito grande. E nós iremos ver, irmãos, no desenvolvimento desse texto, e as respostas de João, que vai corroborar, irmãos, para o seu belíssimo testemunho a respeito do seu ministério e a respeito do Senhor Jesus Cristo, o Verbo eterno de Deus. Meus amados irmãos, João, na verdade, causou essa expectativa entre o povo e discorriam se ele não fosse o próprio Cristo. Discorriam se ele não era o próprio Cristo. Veja aí Lucas capítulo 3, versículo 15. Lucas 3, 15. E discorriam entre eles se João não era o próprio Cristo. Veja só o que João estava causando, o ministério de João estava causando. Lembre-se que Jesus ainda não começou o seu ministério. Aqui nesse contexto, Jesus ainda não começou. Quem está em evidência é João, que está batizando e pregando o arrependimento. E aí, irmãos, no capítulo 3 de Lucas, versículo 15, diz assim,
estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo. Os irmãos estão entendendo o nosso contexto? E aí, irmãos, Jerusalém envia delegados, uma delegação para fazer perguntas a João a respeito dessas coisas. E diante disso, irmãos, desse contexto em que nós iremos desenvolver o nosso texto, diante disto, a delegação de Jerusalém fazem 3 perguntas a João que definem o seu grande e poderoso testemunho. A primeira pergunta que eles fazem a João é: tu és o Cristo? Vejamos aí o versículo, João, versículo 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, aqui é a comitiva, para lhe perguntarem: quem és tu? Quando no versículo 19 está dizendo quem és tu, já está embutida a pergunta: tu és o Cristo? Está embutida essa pergunta pela resposta do versículo 20. O versículo 19 já está embutido uma pergunta: tu és o Cristo? Então aquela delegação, onde João estava? João estava, versículo 28, estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Existia 2 Betânias naquela época. A Betânia em que Marta e Maria moravam, e a Betânia do outro lado do Jordão. Ela era mais distante de Jerusalém. Possivelmente é essa a Betânia, a segunda Betânia que eu falei. A Betânia que está do outro lado do Jordão. Não é a Betânia em que morava Marta, Maria e Lázaro. Irmãos, essa pergunta feita a João: tu és o Cristo? Tu és o Cristo? És tu Cristo? Diz-nos, queremos saber. Queremos saber. Quem nos enviou quer respostas a respeito de ti. Faz-nos saber quem tu és. Diz-nos quem tu és de fato. Porque tem causado grande expectativa. E nós esperamos a consolação de Jerusalém. Nós esperamos a redenção de Israel. Tu és o Cristo? És tu o Cristo? O que significa, irmãos, esse termo Cristo? Não sei se os irmãos sabem, mas Cristo vem do grego Christos. Cristo, o adjetivo verbal de Krio, que significa ungir. Significa ungir. E corresponde ao Messias. Quando nós falamos Cristo, significa Messias. O adjetivo verbal do hebraico, Mashiach, que significa ungido também, o ungido do Senhor. Esse termo hebraico é usado no Antigo Testamento, irmãos, para designar reis, sumos sacerdotes e profeta. Então esse termo Mashiach, ou ungido, Jesus ungido, ou seja, Mashiach, esse termo hebraico para ungido, que traduzido para nós é Cristo. Quando nós estamos falando Jesus Cristo, estamos falando Jesus ungido, ou Jesus o Messias ungido. Tá bom, irmãos? Esse é o significado para Jesus Cristo. Jesus o Messias, Jesus o ungido. Então, denota esse termo para sacerdotes, às vezes para profetas e reis. E só Jesus Cristo é profeta, sacerdote e rei. Só ele é profeta, sacerdote e rei.
como nos afirma o livro de Hebreus. Ele é profeta, sacerdote e rei. Então, irmãos, perguntaram a João Batista se ele era o Messias, se ele era o Cristo, se ele era aquilo que correspondia às expectativas de Israel, que correspondia à expectativa do povo judeu. A resposta de João foi negativa. A resposta de João no versículo 20 foi: eu não sou o Messias, eu não sou o ungido, eu não sou o Cristo. Versículo 20. Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias, eu não sou o Cristo. Então, irmãos, logo a frustração deles a respeito de que ele não é o Messias traz também, irmãos, outra pergunta. Se ele não é o Messias, se ele não é ungido, prometido nas Escrituras, quem ele é de fato? Quem ele é de fato? Fizeram-lhe outra pergunta. A segunda pergunta é: és tu Elias? A primeira pergunta é: és tu o Cristo? Ele respondeu, ele confessou, ele não negou. Ele confessou e disse: eu não sou o Cristo. Então, se tu não és o Cristo, então tu és Elias. Irmãos, por que isso? Por que então João seria Elias? Se Elias no Antigo Testamento não foi Elias que foi arrebatado? Não foi Elias que foi trasladado em uma carruagem de fogo? Não foi o profeta Elias? Mas olha o que a Bíblia diz a respeito de Elias, e por isso causou a expectativa do povo judeu. Malaquias capítulo 4, versículo 5, vejamos aí o que causa, por que esta pergunta da comissão. Malaquias 4, versículo 5. Eis que vos enviarei. Veja bem, Malaquias capítulo 4, versículo 5. Diz assim, ó: eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Olha em que baseado eles fizeram essa pergunta. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então havia uma promessa de que Elias viria antes do juízo. E eles associaram esta promessa aos últimos tempos. E João parecia um profeta escatológico. Então, se ele não é o Messias, logo ele poderia ser Elias, porque havia essa expectativa. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E esse terrível, grande dia do Senhor, nós sabemos que é o dia que corresponde que Jesus vem com a sua igreja para estabelecer o seu reino. E a promessa foi: Elias vem antes disso acontecer. E a pergunta a João foi: tu és Elias? Tu és Elias? João trazia, irmãos, algumas características de Elias. Primeiro, João vestia-se como Elias vestia. Com os mesmos trajes de Elias, eram os trajes de João. Por isso causou no povo judeu a expectativa: ou ele é o Messias, ou ele é Elias, que era prometido no livro de Malaquias, no Velho Testamento. Veja só, que como vamos comparar João Batista e Elias. Marcos capítulo 1, versículo 6. Marcos 1, versículo 6.
Vamos para esta comparação. Marcos 1,6. Marcos, esse evangelho sinótico de Marcos 1,6. Vamos lá. Marcos 1,6. Vamos lá. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro. As suas vestes eram bem simples, né? Rústica, daquele tempo. Veste de pelo de animal. E trazia um cinto, um cinturão, né? Um cinturão, como descreve aqui, ó. Marcos 1,6 o descreve como ele trazia um cinto de couro e as vestes dele eram de couro de animais. Qual é a comparação entre João e Elias e por que causou essa expectativa? 2 Reis 1,18 vai falar sobre o profeta Elias. 2 Reis, versículo 1,18. Veja essa comparação. Vejamos comigo, irmãos, esta comparação. 2 Reis, versículo 1, capítulo 1, versículo 18. Vocês acharam? Então vamos ler. Diz assim, 2 Reis 1,18, 1,8. 2 Reis 1, versículo 8. Eles lhe responderam: era homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Era Elias. Quando viram, quem era? Quem perguntaram, né? Quem vocês viram? Eles disseram assim: era homem vestido de pelos, ou seja, de pelos de animais, né? Com lombos cingidos de cinto de couro. Era a mesma coisa de João. Era a mesma coisa de João. Mas o profeta Elias está no espaço-tempo de João, há milênios de João. E a pergunta foi: tu és Elias? Tu és Elias? E a resposta, irmãos, foi, na verdade, Jesus falou, antes dessa resposta de João, Jesus falou que Elias já tinha vindo. Marcos capítulo 9, versículo 13. Marcos 9, 13. Segundo o relato de Jesus, Elias já tinha vindo. O Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 13. E eu vou perguntar a vocês. Eu vou transferir a pergunta para vocês da comitiva. 9:13, Marcos 9:13. Eu, porém, vos digo, Jesus está falando. Eu, porém, vos digo que Elias já veio. E fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Jesus disse: eu estou dizendo a vocês, Elias já veio. Fizeram com ele tudo o que estava escrito ao seu respeito. Mas Jesus disse que Elias já veio. Bom, qual foi a resposta de João então, quando perguntaram a ele se ele era de fato Elias? Vamos lá? João capítulo 1, versículo 21. Então lhe perguntaram: és tu, pois, Elias? Ele disse: não sou. Eu não sou Elias. Eu não correspondo eu não sou Elias. Na verdade, se ele fosse Elias, poderíamos acreditar em reencarnação. Quando Jesus disse que Elias já veio, significa que João tinha o mesmo espírito de Elias,
que João se comportava e tinha o mesmo ministério de Elias. Ele pregava batismo de arrependimento e Elias pregava o arrependimento também. Ele tinha a mesma humildade de Elias. Ele se vestia como Elias se vestia. Ele era um homem simples como Elias e pregava com mesma ênfase como Elias pregava. Arrependei-vos. Era isso que João falava. João não amenizava, João apontava o erro como Elias apontava. Irmãos, o espírito de Elias, João pregou no mesmo espírito de Elias. É por isso que Jesus disse, Elias já veio. E fizeram com Elias tudo aquilo que estava escrito a seu respeito. O que fizeram com João? João, irmãos, teve a cabeça decepada. João foi morto, decapitado. E Jesus disse, depois da morte, Elias já veio e fizeram com ele. E quando Jesus disse assim, não é porque Elias reencarnou não. É porque João tinha o mesmo espírito de pregação e de profeta como Elias tinha, meus amados irmãos. A verdade é que no monte da transfiguração, Elias aparece junto com Moisés. E não aparece João, aparece Elias. Não foi João. Então, de fato, João não era Elias, mas ele tinha o mesmo espírito de Elias. Ele pregava como Elias. Irmãos, a resposta de João é negativa. Eu não sou. A terceira pergunta que causava expectativa, se tu não és então o Cristo, o Messias, nos responde então. Tu não és Elias. Não és Elias. Então quem tu és? Tu és o profeta? Essa pergunta, meus amados irmãos, nos remete a uma promessa no Antigo Testamento, em Deuteronômio capítulo 18. Deuteronômio capítulo 18. Vejamos comigo o último livro do Pentateuco, Deuteronômio capítulo 18, ou quinto livro, versículos de 15 a 19. Deuteronômio 18. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Olha, Moisés falou que Deus iria levantar um profeta semelhante a ele. E o povo de Deus esperava esse profeta. Olha, foi prometido por Moisés que Deus levantaria um profeta semelhante a Moisés. E a grande pergunta é, será que João não é este profeta? Será que João não é esse profeta que cumpre as promessas do Antigo Testamento? E a verdade, meus irmãos, que em Deuteronômio, aí nesse mesmo livro, 34:10, versículo 34:10, capítulo 34, versículo 10. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés. Olha, não havia a promessa que Deus iria levantar um profeta semelhante a Moisés? Logo, já chegando no final do livro, diz, nunca mais levantou um profeta igual a Moisés. Aí eles entenderam o quê? Eles entenderam que esse profeta, Deus iria levantar esse profeta nos últimos tempos.
E João causou essa expectativa. Será ele este profeta? Será ele este profeta que todos deveriam ouvir? Como diz no capítulo 18, que Moisés disse: vocês devem ouvir a ele. Ouçam a esse profeta que Deus vai levantar depois de mim. Mas no final diz, Deus não se ergueu ninguém igual a Moisés. Então eles entenderam. No final dos tempos, Deus vai levantar esse profeta. E disseram: és tu este profeta? Ele está remetindo à promessa que Moisés fez naquela época, há milênios atrás. João, és tu o profeta? E nós sabemos que esse profeta é Cristo. Ele é profeta, sacerdote e rei. Olha que essas perguntas estão relacionadas a uma pessoa só. E João diz: eu não sou essa pessoa. Eu não sou o profeta. Se vocês querem saber de fato quem eu sou, se vocês querem saber de fato quem eu sou, a resposta no versículo 21, irmã Luzia. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu profeta? Ele disse: não sou profeta. Irmãos, tornou-se corrente este profeta como Moisés sugeria nos últimos tempos. E a resposta de João foi: não sou. Não sou esse profeta. Enfim, nós estamos caminhando para o final deste sermão, trazendo a resposta definitiva de João. Se vocês querem saber quem eu realmente sou, se vocês querem saber quem realmente sou, aproxime-se que eu vou dizer quem eu sou. Estavam frustrados? A comitiva que veio de Jerusalém? Ele não é o Messias. Ele não é o Messias. Ele não é também Elias. E ele não é também o profeta. E agora? Estávamos esperando a consolação de Israel. E João frustrou as nossas expectativas. Mas como não é um desses três que está relacionados às Escrituras, se a tua aparência, o teu ministério e o que tu fazes só pode fazer um desses três. Só pode batizar quem é Messias. Só pode batizar quem é profeta, quem é rei. E por que tu batizas? E por que tu falas dessa forma, João? Fala-nos logo quem és. Aproxime que eu vou dizer quem eu sou. Aproxime que eu vou dizer quem eu sou. A resposta define o seu ministério. E a resposta define, irmãos, o caráter deste homem que nós devemos imitar. O versículo 22 e 23 nos traz essa resposta. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? O que dizes a teu respeito? No versículo 23. Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. O que isso significa? O que isso significa, irmãos? A resposta que define o ministério de João. Vocês querem ver-me predito pelos profetas? Podem identificar-me como a voz que convoca para o preparo do caminho do Senhor no deserto. Isaías 40, versículo 6 está escrito ao seu respeito. Isaías 40, versículo 6 está escrito ao seu respeito. Isaías 40, versículo 6. Acompanhe comigo o que está escrito. Uma voz diz:
clama. Isaías 40, versículo 6, deixa eu ver. É o versículo 3, irmãos, perdão. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai o ermo, a vereda do nosso Deus. Ele diz: eu sou essa voz. Eu sou o cumprimento. Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu não sou o Messias. Eu não sou Elias. Eu não sou o profeta. Eu sou apenas a voz do que clama no deserto. E a minha missão é preparar o caminho do Senhor. O que isso significa? Que ele dizia: após mim vem aquele que não sou digno de quê? De ser um escravo. Eu vim para preparar o caminho dele. Eu vim para apontar para ele e dizer: é ele que vocês devem seguir. Eu vim para apontar para ele e dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A minha missão é esta. Olha os versículos finais, irmãos, para encerrarmos. Os versículos finais de João apontam para esse ministério tão maravilhoso de João Batista. Quantas coisas aprendemos com JJJ. João Evangelista, João Batista e Jesus. JJJ. Quantas coisas, meus amados irmãos. Irmãos, os versículos finais ele diz: e perguntaram-lhe então: por que batiza se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Irmãos, queremos concluir trazendo, irmãos, uma reflexão para nós. Uma reflexão para nós. Primeiro, a humildade de João. A humildade de João. João não assumiu aquilo que não era do seu ministério. João não assumiu aquilo que Deus não delegou a ele assumir. Se João assumisse que ele é o Messias, Israel teria a expectativa dele da libertação, não da libertação espiritual, mas da libertação política e econômica. E foram isso que, olhando, nesse contexto, irmãos, que os olhos vão serem tirados de João, irão ser colocados em Cristo. Até os seus discípulos olhavam para Cristo trazendo esta esperança. É Cristo que vai nos libertar da opressão de Roma. E Cristo veio para libertar da opressão do pecado, da opressão do inferno, da opressão do mal. Irmãos, quando olharam para João, criaram expectativas. Mas a resposta de João é: eu não correspondo às suas expectativas. Eu estou aqui para falar daquele que vem após mim. Irmãos, o que nos fala é a humildade. É a humildade deste homem. Se ele assumisse como Elias, bom, o povo poderia colocar nele e ver nele que de fato ele era realmente Elias. E exaltar João a tal ponto de olhar para a Bíblia e dizer: olha o cumprimento das Escrituras. João é Elias. E o povo colocaram ele lá nas alturas até idolatrar. E trazer a esperança de que esse Elias iria trazer a redenção de Jerusalém. Ele disse: eu não sou Elias. Eu não vim trazer a redenção de Jerusalém. Eu vim preparar o caminho. Segunda reflexão, irmãos, dessa conclusão,
o que nós devemos aprender com João e a sua resposta à comissão, essa comitiva de Jerusalém, é que você também tem o ministério de João. Eu também tenho o ministério de João. Está chegando alguém que prometeu voltar. E é nós que anunciamos ele. Ele escolheu você para anunciar. Diga como João: o meu ministério é anunciar, é aplanar o caminho. Nós somos João Batista hoje, como igreja do Senhor. O nosso ministério é falar o quê? Falar da salvação, o arrependimento, porque ele vem. Jesus vem, meus amados irmãos, como foi prometido, assim como se cumpriu, e João pôde apontar para ele e dizer: a ele está, ele chegou. Ele é Deus, ele chegou. E apontar para ele. Nós hoje, como servo de Deus, podemos apontar e dizer: Jesus está às portas, meu Deus. Jesus está às portas. Jesus está voltando. Nós estamos preparando o ambiente para a volta do Senhor. Assim como João estava preparando o ambiente para o ministério de Jesus, nós agora, irmãos, estamos preparando o ambiente para a volta de Cristo. E por último, fale a verdade como João falou. Fale a verdade. Pregue a verdade. Doa a quem doer. Aquilo que João falou. O que eles queriam de João era arrancar de João, irmãos, alguma exaltação. Muito pelo contrário, João, um homem muito humilde, que nos ensina muitas coisas. Que Deus continue, irmãos, nos abençoando com o estudo da sua palavra. Amém. Amém. Graças nós te damos, ó Deus, pela vida desse homem servo do Senhor, que nos ensina tanto, ó Pai, e que ele mesmo apontou para o Messias, para Jesus ungido, e que somente em Cristo Jesus pode estar nele como profeta, sacerdote e rei. Só ele é profeta, sacerdote e rei. Ó Deus eterno, nós te agradecemos. Que possamos, nesta missão, ó Deus, falar das pessoas e apregoar a volta do Senhor Jesus Cristo, a pregar a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós temos essa missão, que nós não venhamos falhar, que nós venhamos ser igualmente João, ó Deus, que pregou a verdade da palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe com a segunda parte. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém.